Ok, então tá gravando, sexto ano. Então vamos lá. Vou lendo com vocês as perguntas e aí vocês vão respondendo para mim, tá bom? Quem não quiser abrir o microfone e falar, pode responder pelo chat, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês a imagem. Pietro. Ele tá metendo fone na câmera. Eu tô vendo. Vamos lá, vamos fazer sério aqui, vamos lá. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver, eu compartilhar uma janela. Deixa eu ver aqui. Não quero nenhum desses. Deixa eu ver. Não. Eu vou ter que abrir. Deixa eu procurar aqui para eu abrir os exercícios de sistema escritor. Cadê? Exercícios. Tá aqui. Ok. Tentar ver se eu abro só uma janela. Tá. Então, aqui, eu estou compartilhando com vocês, tá? O exercício, tá bom? Através de uma janela. Então, a primeira, defina os termos excreção e excreta. Quem responde para mim essa? Vai lá, a primeira. O que é excreção e o que é excreta? Excreção eu coloquei eliminar as toxinas, Uhum. excretas eu coloquei produtos da excreção. Isso aí, produtos tóxicos, tá? Então, olha só, a excreção é eliminar as toxinas, é o ato de eliminar toxinas. E excretas são as substâncias tóxicas. Completa para mim, tá, Eduardo? São as substâncias tóxicas produzidas pelo trabalho celular, que tem que ser eliminadas, tá? Então, excreção é o ato de eliminar as toxinas e excretas são as toxinas que precisam ser eliminadas, toxinas produzidas pelo trabalho celular. Alguém colocou diferente ou quer falar também? Não, tia. Não? Tá, então, vamos agora para a segunda. Qual a origem das excretas eliminadas pelo organismo? Qual é a origem? De onde vêm essas excretas, essas substâncias que precisam ser eliminadas? De onde que elas surgem? Das células, isso aí, do trabalho celular, certinho, tá? As excretas, elas são produzidas pelo trabalho celular, das células, joia. Oi, Samuel. Vamos para a terceira. Determine a composição da urina. Quem fez essa? Qual é a composição da urina? A urina é formada através de... Fala. É formada por ureia, ácido úrico e amônia. A amônia, a gente trocou ela. A amônia, lembra? Ela foi transformada no fígado em ureia e ácido úrico. Então, ó, ela tem ureia. A Cauã aqui. Deixa eu dar presença para você, Cauã. Aqui. A urina é formada, então, Eduardo, ó, por ureia, ácido úrico, sais minerais e água, tá? Essas quatro são as principais na nossa urina, tá? Ureia, ácido úrico, a amônia a gente tira, porque ela foi transformada em ureia e ácido úrico, tá? Ureia, ácido úrico, água e sais minerais, tá? Vai estar na gravação, Nicolas, porque se ficar botando no chat, vocês perdem o foco. Vocês perdem o foco aqui na fala, tá? Aí depois, de tarde, quem tiver com dúvida, quem tiver alguma dúvida agora, fala que eu volto na questão para repetir a resposta. E à tarde, vocês olhem o vídeo, tá? Que eu vou colocar, eu vou editar a aula com vídeo. Aí é só voltar no vídeo para conferir, para não ficar. Senão vocês vão para o chat e vem para a gravação. Vai para o chat e vem para a gravação. E vocês se perdem, tá bom? Alguém quer que eu repita alguma agora?
Eu. Qual, 3. Eduardo? A É 3? porque é ureia, ácido úrico e o quê? Ureia, ácido úrico, água e sais minerais. Ah, tá, obrigada. Nada. Alguém quer que repita alguma? Alguém que tenha perdido? Não, precisa não. Não, é só pedir que eu volto, tá? Uhum. Então tá. Então eu vou para número 4. Então vamos lá, a quarta. Ó, a primeira, rapidinho. Excreção é o ato de eliminar substâncias tóxicas, as excretas, o ato de eliminar as excretas, que são as substâncias tóxicas. Excretas são as substâncias tóxicas produzidas pelo organismo ou substâncias tóxicas produzidas pelo trabalho celular. A 2. Qual a origem das excretas? A origem é o trabalho celular, principalmente a decomposição das proteínas, né, os compostos nitrogenados, tá? A terceira, a composição da urina, ureia, ácido úrico, água e sais minerais, ok? Agora eu vou para número 4, de forma resumida, as etapas da urina. Gustavo aqui. Bom dia, Gustavo. Deixa eu dar presença para você. Então, só faltou Bernardo por enquanto. Gente, olha só. Lembra, a urina ela tem duas etapas. A filtragem, né? A filtração e a reabsorção, tá? Então, bom dia, Júlia. Eu vou falar bem resumido para vocês, aí vocês dão uma comparada com a resposta de vocês, e se alguém tiver dúvida ou tiver corrigido alguma coisa errada, me fala, tá? Então, olha só. Resumidamente, o processo de formação da urina tem duas etapas: a filtração e a reabsorção. Na filtração, as substâncias saem do glomérulo, daquele novelinho, para a cápsula. Todas elas. E a segunda etapa, a reabsorção. As substâncias úteis e a água voltam para o sangue. E o que não é importante, segue, vai embora, vira urina, é eliminado, tá? Alguém tem dúvida ou colocou diferente e quer falar? Não, acho que não. Não, ninguém ficou com dúvida ou colocou errado ou está diferente e quer ler a sua questão? Não. Não. Vou repetir para vocês, tá? A formação da urina tem duas etapas: a filtração e a reabsorção. A filtração, tudo que está no sangue sai daquele novelinho do glomérulo e cai na cápsula. É a primeira. Segunda etapa, reabsorção, né? Esse líquido segue pelos túbulos e tudo que é útil volta para o sangue. O que não é útil segue seu caminho, virando urina e é eliminado. Posso ir para a seguinte? Ok? Tio, você pode repetir mais uma vez? Claro, duas etapas, Eduardo: a filtração e a reabsorção. Na filtração, tudo que está no glomérulo sai do sangue e cai na cápsula, tá? Essa é a filtração. As substâncias saem do sangue, do glomérulo, daquele novelinho, e cai na cápsula. Segunda etapa, reabsorção. As substâncias úteis voltam para dentro do sangue, tudo que é útil, e a água, a grande parte da água, voltam para o sangue. E aí, então, o que não é útil e uma pequena parte de água vão embora pelos túbulos e pelo ducto e viram a urina, formam a urina, tá bom? São eliminados, tá? Alguém mais, amores? Eu acho que não. Não. Não? Não. Tá. Pra mim não, pra mim não. Então tá bom. Se alguém tiver, chama, fala que a gente volta, tá? Então vamos lá. Número 5. Qual a principal composição das excretas, ou seja, das toxinas do corpo humano? São os compostos nitrogenados, são as substâncias produzidas, né,
pela decomposição da proteína, são restos de proteína, tá? Então, a principal composição das excretas são os compostos nitrogenados, que são derivados da proteína, desse trabalho celular. Alguém colocou diferente, amores, ou tem dúvida? Não. Não? Então tá, vou passar. Oi, fala, Nicolas. Não, eu falei. Então tá. Então vamos lá para a número 6. Qual a importância do processo de excreção? Essa, né, acho que é uma das mais fáceis do dever. Posso falar minha Eliminar? resposta? Pode, claro. Eu coloquei eliminação de substâncias prejudiciais ou que estão em excesso em nosso organismo. Isso aí, tá? Essa é a importância, eliminar essas substâncias prejudiciais, substâncias tóxicas, substâncias que estão em excesso no nosso organismo, certinho, tá? Pode seguir? Mais alguém? Eu perdi os negócios, mas eu vou continuar daí, tá? Vou começar daí. Isso, aí depois, Felipe, o que que você faz? Você pega o vídeo para poder comparar, tá bom? Tá, vai lançar vídeo? A live que a gente está gravando. Aí eu vou tá, botar tá. ela depois, tá? Tá, Vou posso editar falar? a aula. Tipo, que aí é que tem como quando a você gente comparar. fala, faz eco É porque do deve ter alguém com microfone de microfone. alguém. É alguém que pode ser alguém com o microfone aberto. É o Felipe que está com o microfone aberto. Deixa eu desativar aqui. Aí faz eco, por isso. Vamos lá, então. Agora, aqui. A 7. Além da urina, de que outra forma o organismo elimina excretas? Lembra que eu falei para vocês que os produtos, os lixos do trabalho celular, eles são considerados substâncias tóxicas, excretas. Nós temos os compostos nitrogenados, que terminam em amônia, transformados em ureia e ácido úrico, eliminados pela urina. Mas tem uma outra tia. substância. Oi, Felipe. Eu quero falar 6. Fala. Eu coloquei assim, peraí. O processo de excreção permite que as substâncias ruins do corpo sejam eliminadas. Pronto. A importância da excreção? Isso, substâncias ruins não, bota substâncias tóxicas, tá? Sejam eliminadas. Então, olha só, a gente viu que a gente tem uma parte aí do trabalho celular, que são as excretas, né, toxinas, ureia, eliminados pela urina. Mas também tem um outro lixinho que é eliminado por um outro órgão. Alguém lembra qual é esse outro lixinho? Eu coloquei. Eu coloquei que é Posso falar a através das resposta da minha fezes. série? Peraí, Felipe, deixa Eduardo falar, aí depois você fala. Fala, Eduardo. Coloquei, pela expiração e pela produção de suor. Isso aí, tá? A expiração e a produção de suor, que é a transpiração. Cauã, já vou responder a você. Deixa agora o Felipe, que ele estava falando, ele falar e eu entro com você. Fala, Felipe. Eu coloquei através das fezes. Não, não, é isso que eu quero falar com o Cauã. Olha só, nós temos formas de eliminar excretas, que são substâncias tóxicas produzidas pelo trabalho celular. Quais são essas formas? A urina, a transpiração, que é muito pouquinho, que é o excesso de sais minerais. A transpiração seria mais controlar a temperatura, mas ela entra numa quantidade mínima, e a expiração, que é o gás carbônico. Por que que fezes não entra nisso, em excreção? Fezes é digestão, porque as fezes não são produzidas por trabalho celular. As fezes são produzidas pela decomposição de alimentos, pela transformação de alimentos em micropartículas, ou seja, em nutrientes para o nosso corpo, tá, Cauã e Felipe? Fezes não entra, não são consideradas excretas. Fezes são restos da digestão, não é trabalho celular. Excreção é trabalho celular. Vai ser o quê? Compostos nitrogenados, ureia, ácido úrico, que é a transformação de proteínas,
e o gás carbônico da respiração celular, tá? Então, fezes não, consertem aí. Então, amores, ó, além da urina, de que outra forma o organismo elimina excretas? Pela transpiração e pela respiração, ok? Dúvidas, alguém? Eu não. Tia, mas não seria expiração que você tá botando pra fora os gases? Tipo, Gás O carbônico. gás carbônico é a expiração. é expiração, não é respiração, é Se botar expiração. respiração também não vai estar errado. A respiração, ela elimina o gás carbônico pelo processo da expiração. Não estaria errado, tá? Então, a número 7 ficou essa, tá? De que outra forma o organismo elimina excretas. Ele elimina excretas através da transpiração e da expiração, ou pode botar respiração, porque é uma etapa da respiração, tá? Ô, tia, é expiração com S ou com X? É com X. X. Isso aí, X. Valeu, Eduardo. X. A oitava. Qual a diferença entre o sistema urinário masculino e feminino? O sistema urinário masculino, ele tem um único canal que serve para reprodução e para excreção, que é a uretra, tá? Ele vai ter um único canal. A mulher não. Ela tem o sistema urinário, a parte de eliminação, né, separado do sistema reprodutor. No homem, é um só, tá? No homem é um só. No homem vai ser um único canal. Ele divide o canal entre excreção e reprodução. Na mulher, isso é separado. Essa é a diferença, tá? Não existe compartilhamento aí desse canal da uretra. Ele não faz parte na reprodução na mulher, só no homem. Ok? Alguma dúvida? Tia, posso falar? Deixa meu microfone ligado. Pode falar, Felipe, pode falar. Obrigado. Eu coloquei assim, no sexo masculino, a uretra dá passagem também ao sêmen durante a ejaculação. No Isso. sexo feminino, por sua vez, a uretra é considerada um órgão exclusivo do sistema urinário. Isso aí, tá? A uretra no homem, no sistema. A diferença é que a uretra, no homem, ela também é compartilhada pelo sistema reprodutor. E na mulher, não, é independente. Fala, Eduardo, o que você ia falar também? Não precisa mais, não. Eu ia perguntar uma coisa, mas não precisa mais, não. Já foi respondido, então, para você? Já. Tá. É isso. Na mulher, ela não compartilha. O sistema reprodutor está aqui e o sistema urinário aqui. No homem, não. A uretra, ela serve tanto para a liberação de sêmen quanto de urina, tá? Deixa eu ver a próxima. A função das estruturas listadas. Eu vou ficar Tia, agora pra aqui. não atrapalhar os outros, eu vou botar no chat o que eu coloquei, tá? Não, você pode falar, meu amor, não tem problema. É só porque a gente tem que ir organizando, um falando de cada vez. Deixa, eu vou acabando, você vai botando, mas não precisa colocar no chat. Já está no filme, senão, olha só, Felipe, o que acontece? Quando você foca, eu falei com o Nicolas isso no começo, quando você foca em ir para o chat e ficar digitando, você perde a explicação oral, porque você tira o foco daqui. Como a gente está gravando a live, é preferível prestar atenção e depois, qualquer dúvida, volta no vídeo e ver a resposta para comparar, para não perder esse foco no chat, tá bom? E você pode falar a sua resposta, não tem problema. A live é para isso, para vocês falarem e eu também. Senão eu botaria só um vídeo, né? A live é para isso, para a gente interagir. É só a gente organizar direitinho para ir um falando de cada vez, para a gente não se embolar, como se fosse na sala de aula, tá bom? Então, ó, vou falar número 9. Aí vocês comparem e depois vocês falam também, ó. A função das estruturas. O néfron, ele é o responsável pela filtragem do sangue. É ele realmente a estrutura que filtra o sangue, tá? Então, o néfron filtra o sangue, né? Ele que vai fazer. Diferente. A gente vai chegar aí, deixa só te acabar aqui, tá? Então, o néfron é a unidade funcional. É ele quem faz
né, a filtragem e reabsorção, tá? O rim, ele é responsável por produzir a urina, tá? Porque ele vai ter o néfron dentro dele fazendo a filtragem, ele vai misturar com água, ele vai coletar, então o rim produz a urina. Néfron filtra, rim produz urina. Ureter conduz a urina do rim até a bexiga. Bexiga armazena a urina e uretra leva a urina para o meio externo. Então, vamos lá. Agora eu vou com vocês. O que vocês botaram? Vamos lá. Eu acho que eu confundi néfrons com rim. Que néfrons eu coloquei formação da urina e o rim eu coloquei filtra e elimina resíduos. Troca, exatamente. Você troca. O meu pergunta do Eduardo. Tá? Então, olha só, vamos botar então que o néfron, ele vai fazer, né, a filtragem do sangue. Porque o glomérulo e a cápsula são parte do néfron. Então, o néfron, ele filtra o sangue. E o rim, ele vai fazer essa produção dessa urina, tá? E essa eliminação, tá bom? Tá. Tá, Sô? Ok, E o tia. resto tá igual? Que o ureter conduz do rim até a bexiga armazena e a uretra leva até o meio externo. Sim, tá certo. sim. A única coisa que eu errei foi isso, que eu confundi. Tá? Na realidade, Eduardo, o rim, a gente pode dizer que ele é responsável também, né, pela produção da urina e filtrar o sangue. Por quê? Porque o néfron é a estrutura funcional, é quem faz isso. Mas o néfron está onde? Dentro do rim. Dentro do rim. Então, não deixa de ser, tá? A gente pode dizer que o néfron, ele faz essa filtragem, ele é a estrutura funcional, mas que os rins, eles são responsáveis por filtrar e produzir urina, já que o néfron está dentro dele, tá bom? Não deixa de estar certo também, tá? Uhum. Mais alguém? Então, vou voltar lá agora. A número 10. Pesquise a ação do ADH no processo de formação da urina e controle hídrico. Controle hídrico é controle de água. Então, vamos lá. Eu não cheguei a falar no ADH com vocês, mas eu pedi para vocês pesquisarem. Eu não sei se vocês acharam. O que é o ADH? ADH é um hormônio que ele é produzido, né, comandado pela hipófise e hipotálamo aqui no nosso sistema nervoso, que ele controla a produção de urina. Como, gente? Olha só. Deixa eu ver qual é o PowerPoint que eu tenho aqui. Não, é sistema sensorial. Como que isso acontece? Ele vai agir na reabsorção de água. Ele manda que o meu corpo absorva mais água, volte com a água para o corpo, ou que o meu corpo libere a água, produzindo bastante urina. Como que ele age? Se eu bebo bastante água, o meu sangue tem bastante água circulando, o meu cérebro percebe isso. Aí ele fala assim para o meu corpo: vamos tirar esse ADH, diminuir o ADH. Se eu tiro o ADH, se eu diminuo o ADH, eu não tenho quem mande a água voltar para o corpo. E aí, eu diminuo essa reabsorção de água e eu produzo bastante urina. É aquela urina mais clarinha. Mas se eu bebo pouca água, se eu sou aquela pessoa que esqueço de beber água, não bebo muita água, eu tenho pouca água no sangue. O meu cérebro percebe isso, porque ele percebe tudo que acontece comigo. E aí, ele vai fazer assim: vamos colocar a ADH lá no rim. E aí, esse ADH, ele diminui a liberação de água. O que ele faz? Ele faz com que a água que está na minha urina volte para o meu corpo, porque tem pouca água no meu corpo. Ele faz com que eu reabsorva essa água. E aí, a minha urina fica concentrada. A minha urina fica aquela urina bem amarela e com um cheiro mais forte. Se a sua urina estiver com uma cor amarelo forte e com cheiro forte, ou com cheiro, você tem que beber mais água. A urina não pode ser muito transparente, mas ela tem que ser um amarelo bem clarinho. Significa que eu estou bebendo água numa quantidade legal, tá? Então, qual é essa relação?
que a gente tem, como é que o ADH funciona, né? Ele, se temos pouca água no organismo, ele aumenta a absorção e diminui a água da urina. Se eu tenho bastante água, esse ADH diminui a absorção e aumenta a quantidade de água na urina. Agora com vocês, vamos lá, o que vocês têm para mim? Eu coloquei meio que uma resposta meio resumida do que você disse. Eu coloquei assim, atua sobre os tubos renais, provocando aumento da reabsorção de água do filtrado glomerular. Isso aí, exatamente. Ele atua nos túbulos, aumentando a absorção, né, a reabsorção de água. Se eu tenho o ADH, eu vou ter pouca urina, porque ele aumenta a reabsorção. Se eu diminuo o ADH, eu vou ter muita urina. Existe uma brincadeira que eu faço com os mais velhos, Eduardo, o seguinte: as pessoas têm o hábito de falar assim, que a cerveja é diurético, né? Que quando ela bebe muita cerveja, ela urina muito. Gente, na realidade, a cerveja ela não é diurética, você tem uma desidratação. Por quê? A cerveja contém álcool. O álcool, ele inibe, ele diminui a produção do ADH. Como você não tem ADH, porque o álcool diminui esse hormônio no sangue, você começa, então, a eliminar muita urina, porque você não tem quem controle isso. E aí, a pessoa que bebe, ela acaba urinando muito. Por quê? O álcool diminui o ADH no sangue, diminui quem controle isso. Ora, se você não tem o ADH, não tem quem faça voltar a água para o corpo. E aí você começa a urinar bastante. Aí a pessoa diz que ela é diurética. Ela não é diurética, ela é desidratante. Você está perdendo uma água que você, na realidade, não era para perder. E aí, no dia seguinte, tem a famosa ressaca. A pessoa acorda com dor de cabeça e a boca super seca. Por que isso? Você está desidratado. Você perdeu uma água que você não poderia perder, porque faltou esse hormônio. O álcool fez com que ele não fosse produzido. E aí você começa a fazer um monte de pipi. No dia seguinte você acorda, aí você tem que, né, se reidratar devagarzinho, e aí vai voltando ao seu normal. Mas é isso que acontece, né? Na realidade, a pessoa, ela não está urinando porque o álcool é diurético, ele é uma substância que estimule a urina. Na realidade, ele tira o hormônio que controla isso. Ah, eu não tenho ninguém para mandar fazer a água voltar, que é o ADH, o álcool tira a produção dele do meu corpo, eu vou fazer um monte de pipi. Ficou claro para vocês? Ficou. Mesmo? Sim, Ô, tio, sim. mas é só se beber muito ou só se beber pouco? Vai depender, Felipe, aí da quantidade da bebida e de cada organismo, né? Cada organismo funciona de um jeito, né? Mas eu acredito, eu não bebo, não sei dizer isso para você porque eu não bebo nada alcoólico, então eu não sei falar para você, mas eu não tenho essa experiência, mas eu acredito que tem a ver com a quantidade de álcool realmente, né? Se você bebe pouco, você deve inibir pouco. Se você bebe muito, você deve inibir inibir, que eu digo, diminuir a produção em bastante. Então, eu acho que vai depender realmente da quantidade do álcool. Não sei dizer para você, porque eu não bebo, não tenho essa experiência, tá? Mas talvez quem beba possa dizer para você que se bebeu muita cerveja, fica. Se bebeu muita cerveja, fica com muita vontade de urinar. Se bebe pouquinho, fica com pouca vontade. Não... Aí vocês vão ter que pesquisar com alguém que beba para dizer para vocês, porque eu não sei, que eu não bebo, não tenho como te dizer, tá bom? Alguma dúvida, meus amores? São só essas 10 questões, né? São. Ficou alguma dúvida em alguma dessas questões da correção? Não, Cauã. Tá. Não. Ó, como hoje eu dou aula até. Agora a gente para o recreio, eu dou aula só até 10h40. Então, eu acredito que. Ih, seu pai está com suspeita de Covid? Que chato, Felipe. Faz o exame, Felipe. No Sérgio Franco eles fazem.
Faz o exame. Mas por que que ele acha que ele está com Covid? Ele está com os sintomas, febre, dor de garganta, perdeu o olfato? O teste rápido deu positivo. O teste rápido, ele costuma dar falso negativo. Se ele deu positivo, era interessante ele fazer o PCR, que é aquele do nariz. O do PCR, ele é bem... Tia, minha mãe Ou também de sangue. pegou. O de sangue também é legal. Tia, minha mãe também pegou Covid, né? Aí ela fez esse exame aí do nariz. O pra nariz do saber. PCR, né? O PCR, ele é bem certinho. E tem o de sangue também, que é o de sorologia. Mas depende de quantos dias, tem tudo isso, né? De quantos dias a pessoa tá e tal, para dar positivo ou negativo. Ele tá tendo que trabalhar, Felipe, é por isso, ele tá indo para a rua, né? Aí a gente acaba ficando, não tem jeito, sai para trabalhar, acaba ficando realmente exposto. Tava com positivo no rápido, no negativo. Ele vai ficar, ele tem que ficar em casa mesmo e isolado, né? Infelizmente, se ele está com essa suspeita, ele tem que ficar isolado de você, da sua mãe, de quem mais estiver na casa. Ai, material para o hospital. Aí tem contato com o médico, tem contato com o hospital, tem contato com. É brabo. Se Deus quiser, Felipe, for mesmo, tomara que ele tenha a forma bem branda. Tem gente que fica em casa, fica bem, só tem febre, assim, dor de cabeça. Tem gente que fica bem. Se Deus quiser e tiver que ser, que ele tenha essa forma branda. Eita. Eu não sei se no teste tem como dizer se é fraco ou não, né? Mas os sintomas é que diz que eles são fracos ou não. O Felipe ia dormir na sua casa, Gustavo? Se livrou, hein? Ah, Gustavo se livrou, imagina. Por isso que é importante o isolamento, gente, porque os sintomas, eles demoram 5 dias, 7, 11, tem gente que demora 14 dias para aparecer, mas a gente não tem como saber, Gustavo, se ele estava ou não, esse é que é o problema, porque às vezes a pessoa já está contaminada e ela demora 7 dias para ter os sintomas, ou não tem sintoma, né? Tem os assintomáticos, e aí a pessoa está doente sem sintoma, e aí ela pode passar para o outro. E aí o outro desenvolve a doença e com sintomas. Ou imagina, ele vai na casa do colega, ele está sem sintomas. O colega pode não pegar, ou pode pegar sem sintomas. E aí tem uma vovó, e nessa vovó acaba que, por ser velhinha, a doença aparece com mais força, entendeu? Então, esse é que é o problema, tem muita gente que não tem sintomas. Por isso que a gente pede para que haja o distanciamento social, né? Nós estamos fazendo isolamento por isso, para poder evitar que a gente contamine sem querer algum colega. Eu, quando fiz no Sérgio Franco, o meu resultado saiu em 2 dias. O meu deu negativo também, eu e minha filha, né? Porque como meu marido teve, nós fizemos. Apesar de nós termos tido todos os sintomas, ele deu negativo. O que a médica que nos acompanha falou? Que a gente pode ter tido, mas ter tido de uma forma fraca, uma forma branda. Aí não consegue produzir os anticorpos. E aí deu negativo. Deixa eu ler aqui, quem é que você botou? Peraí. Também acho, não tinha que ter tido reabertura. Mas olha só, o Lucas, já que teve a reabertura, eu acho o seguinte: as coisas reabriram, mas ninguém bota uma arma na cabeça e obriga você a ir. As pessoas vão porque elas querem, né? Eu acho que as pessoas têm que ter consciência. Tudo bem, não devia ter reaberto, eu também acho. Mas reabriu, as pessoas não vão, vai quem quer. Eu, por exemplo, estou dentro da minha casa direto. Eu saí 2 vezes nesses 60 Ô, dias. tia, eu não cortei meu cabelo até agora. Não cortei Oi? meu cabelo até agora. Não cortei meu cabelo até agora. Eu cortei meu cabelo eu mesmo em casa, Nicolas. Conta pra ninguém, Não não. cortei Eu nada. peguei. Eu não cortei nada. Tá gigante.
Mas eu acho que cabelo a gente corta de novo, Nicolas. Todo mundo fala, vai perder isso. A gente não está perdendo nada. Exatamente, a gente está ganhando, né? A gente está ganhando vida, a gente está ganhando saúde. Só um minutinho, Felipe. A gente está ganhando vida, a gente está ganhando saúde. E a gente vai viver isso tudo mais para frente. Eu, por exemplo, marquei uns exames, Nicolas, no dia 15 de setembro. Eu estou pensando em desmarcar. É uma ressonância que eu preciso fazer, porque eu acho que ainda está meio perigoso, entendeu? Então, eu acho que eu vou jogar mais para frente, sabe? A gente pode ir esperando algumas coisas. Eu acho que ir para bar, restaurante, foi o que o Lucas falou, não era para abrir. Não era. Mas abriu, vai quem quer. Eu acho que as pessoas não têm que ir, né? Fala, Felipe. E o pior é que há poucos dias eu fui no Corcovado pela primeira vez. Ainda bem que a gente tava de máscara, porque senão ia ter um estrago feio. Pois é, imagina, aí seu pai não sabia que estava doente, saiu, foi para o meio de uma galera. Imagina, né? No Corcovado, ele sem querer, ele pode contaminar uma pessoa. E a pessoa também que foi não tinha que ter ido. Eu acho que a gente pode esperar para ir no Corcovado, para ir. A gente tem uma vida inteira para isso. Não foi até agora? Vai querer ir agora, no meio de uma pandemia? Quem não foi até agora, espera mais um pouco, espera passar e vai, né? Assim, isso é a opinião de cada um, essa é a minha, né? Fala, Tia, Nina. aqui embaixo tem um bar, né? Aí todo final de semana ele fica cheio, cheio, cheio. Tem pessoal sem máscara, fazendo um monte de coisa assim. Aí eu fico impressionada, né? Exatamente assim, na frente da minha casa. Parece que a vida tá normal, sabe? Como se nada tivesse acontecendo. Parece todo mundo aglomerado. Eu acho foi muito que as ruim, que pessoas... tinha muita Tem uns gente lá lugares fazendo maior barulho. é absurdo. Foi muito ruim pra dormir também. Sabe o que acontece? Como a gente já está há muito tempo nisso, nós estamos há 6 meses, o pessoal, né, deu um dane-se e vamos ver o que vai dar, né? Morre quem tiver que morrer. Eu acho que as pessoas estão Tia, assim. Oi, Nicolas. quando eu fui numa feira, tinha 1 trilhão de pessoas juntas e sem máscara. Tipo, nenhuma mesmo, sem Mas máscara. sabe o que acontece com a máscara, Nicolas? A gente tem que entender o seguinte: a máscara não transforma a gente num homem de ferro, né? É verdade. Ela não impede a máscara, isso vai ficar muito importante, ela não impede que o vírus entre, ela diminui, mas ele pode entrar. Mas qual é a importância? Ele impede que o vírus saia, ele diminui o risco, ele não zera o risco. Porque se a pessoa está doente, ela falar, tossir ou espirrar, o vírus fica ali. Entendeu? Ele diminui, a chance diminui, mas não zera, tá? E então a gente tem que ter esse entendimento. Gustavo, foi em maio que eu não dei aula numa semana. Se eu não me engano, foi no dia 4 e no dia 6 de maio, os 2 dias que eu não dei aula, porque É verdade. foi quando meu marido pegou, ele não ficou bem, ele foi internado. E eu estava com os sintomas também, que eu lembro que na semana seguinte eu dei aula, a Ana Sufinda falou para mim, tia, você está gripada? Eu falei, estou com um pouquinho de dor de garganta, cabeça, o nariz, né? Eu tive todos os sintomas, só que como, assim, o que pode ter acontecido? Eu posso não ter tido Covid, ou eu posso ter tido de uma forma tão fraca que eu não gerei anticorpos. Mas qual foi o cuidado que eu e minha filha tomamos? Nós não saímos de casa para nada, para nada. Por quê? Eu podia estar contaminada de uma forma fraca e podia passar. E nós fizemos isolamento na nossa casa. Ela, nesse período, ficou no quarto dela e eu no meu, para evitar que, se alguém tivesse, porque eu cuidei do meu marido, eu posso ter pego, passar para alguém, entendeu? Enfim, anjos, são 9h30. Agora eu vou encerrar nossa gravação, tá? Qualquer dúvida é só voltar na gravação depois para poder fazer a correção. Tem também o resumo, tá bom? Para a gente poder lanchar, né? Que a gente agora tem uns 20 minutinhos para a gente lanchar.